Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Cão que Lê. Este é o Arthur, eu sou a Samanta e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixe um like e hoje nós falaremos também assim, que é um assunto não muito... Vamos falar do livro, Violência ou Diálogo. Vou mostrar aqui. Violência ou Diálogo, reflexões psicanalíticas sobre terror e terrorismo. Então, por que eu tô, meio assim? Porque, bom, vamos lá. Deixa eu tentar focar a câmera de frente. Porque eu fiquei esses dias todos sem ter vídeo aqui no canal. O canal tem menos de 6 meses. E eu não quero que ele seja um canal... Pra quem já tá aqui um tempo sabe que eu sou psicóloga, que eu sou psicanalista. E eu não quero que ele seja um canal... Ele é um canal literário e ponto, então por isso eu estou indicando este livro. Só que quando a gente é psicólogo, não raras pessoas perguntam pra gente, né? Por que essas coisas estão acontecendo, enfim. E eu fiz um vídeo aqui que deu muito certo. Se você não assistiu, assista, porque tá até mencionado aqui logo no início, que eu dei o nome, que é o nome mesmo, quando Freud e Einstein trocaram cartas e Einstein perguntou pro Freud por que a guerra, e o Freud dá uma resposta. Pois bem, quem já me conhece sabe que eu gosto muito dos Estados Unidos e eu fiquei muito mal e muito interessada, né? Mal triste com os atentados de 11 de setembro e muito interessada em entender mais o que era o terror, o que era o terrorismo. Bom, quem tá aqui sabe também que eu não faço roteiro, então eu não leio nada, nada mesmo, estou com muito calor hoje. Meu escritorinho é esse também aqui desarrumado. E aí é mais uma indicação desta leitura no sentido de te incentivar, se você quiser ir mais profundamente no assunto. E eu vou falar o que motivou a gravar este vídeo com este livro, porque eu comecei falando do terrorismo. E principalmente porque nesses 6 meses eu já vi que tem bastante gente, que nasceu nos anos 90 mais, e quem nasceu nos anos 90 mais, com os atentados das Torres Gêmeas e ao Pentágono, enfim, naquele fatídico 11 de setembro de 2001, quem nasceu depois dos anos 90 tinha 10, 11 anos, eu nasci em 80, então eu estava no terceiro ano de faculdade de psicologia, então assim, eu já tinha uma outra cabeça, já era uma jovem adulta, eu estava já inserida no meio do estudo da mente humana e ninguém tinha visto nada parecido até então. E o pessoal mais jovem, é que nem hoje, põe uns 10 anos para assistir TV, o que está se passando, não sabe que é Hamas, não sabe que é Palestina, não sabe que é Israel. Não por mal, mas porque a cabeça não está para pensar de modo geopolítico ou em questões mais profundas. Hoje, você que nasceu nos anos 90 e que já está com seus 20 e tantos, 30 anos, consegue assistir de outro modo tudo que está se passando, mas eu quero voltar um pouco nas origens. Esse livro aqui foi muito feliz. Então, depois dos atentados do 11 de setembro, tô morrendo de calor, desculpa, gente, e não consegui me acertar hoje com nada. Depois dos atentados, todo mundo, o meio psicanalítico, o meio da psicologia, as sociedades internacionais passaram a conversar para debater mais acerca do terrorismo em si. Por quê? Porque foi bem dito em alto e bom som, e todos nós sabíamos que nunca mais o mundo seria como nós conhecíamos, porque que eram as perguntas que as pessoas faziam, né? Como que um terrorista está pilotando um avião sabendo que vai morrer ali, aqui tem isso também, e ainda assim dá a sua vida pela aspas causa. Isso foi um ponto. Esse livro aqui é de 2003, 2004, foi até que eu vou explicar para vocês que ele é acessível a todos, é um livro dividido em 3 partes. Na verdade é então tá aqui, né? Violência ou Diálogo, reflexões psicanalíticas sobre terror e terrorismo. Essa é a jaquetezinha. E essa coleção da editora Perspectiva de Estudos, aqui, Psicanálise, Violência e o Diálogo, está debatendo tudo isso. E eu separei aqui 3 pontos para você ter o pontapé inicial de ter a iniciativa de ler mais a respeito, além de só consumir o que está sendo passado. Então, acho assim, eu estou encontrando a minha voz neste canal, no sentido de que é um canal de literatura, então é de apresentar livros de literatura em geral, nacional, clássicos, enfim, de tudo um pouco, que eu gosto muito.
Mas eu não poderia, fiquei pensando, deixar de expor algumas coisas, não mais técnicas no sentido de dar uma aula, mas de falar de modo mais simples, para que você, se interessar pelo tema, saber que não é nem um bicho de sete cabeças. Claro, ninguém vai ser psicólogo, mas para... Nossa, por quê? Por quê? Por quê? E o que ainda me motivou? Ontem, gente, não vou nem mentir para vocês, hoje é dia 9 de novembro, quase 10 horas da noite. Ontem, o que aconteceu? Eu ouvi, e eu gosto de ouvir tanto dos meios de outros canais, aqui do YouTube, quanto das próprias pessoas. Então, eu ouvi muitos parlamentares e alguns jornalistas falando sobre o vídeo que tinham assistido, que Israel liberou um vídeo aí de 40 minutos para o pessoal assistir, que nós, meros mortais, não, é só para o pessoal do governo, né, e pessoal do jornalismo, para entender o que aconteceu naquele 7 de outubro, quando o Hamas, que sim, é um grupo terrorista, então sim, eu me incomodo, fique bem claro, com a nossa posição enquanto nação, de não nos posicionarmos de modo, é um grupo terrorista, ponto, acabou. Então assim, eu não gosto disso, Palestina é uma coisa, Hamas é outra, que isso fique sempre muito bem claro, e eu vejo as pessoas confundindo isso um monte. A gente tem, e também as pessoas confundem muito a questão de religião e etnia e nacionalidade, aí vira um bololô, e aí cada um sai falando que dá na telha, no sentido de não ser benéfico para ninguém. Então eu penso assim, sim, Hamas, eles são palestinos, eles administram a faixa de Gaza desde 2007 e não estão nem aí pro próprio povo deles, os palestinos, ponto. Israel, que fique bem claro, também se você ler um pouco de história, vai saber, eu fiquei até em dúvida, não é que eu quero falar da mente humana, que é um assunto que chama bastante, mas dá um pouco de história para ver que Israel nunca se furtou a ter acordos para que haja um Estado palestino, tal qual o Estado de Israel, para que os dois coabitem, tanto que Israel cedeu a própria faixa de Gaza, e eu já disse isso aqui neste vídeo da carta do Freud Einstein, é um vídeo longo, mas se você se interessar, tá aí, assista. Então, assim, não é um ou outro. Mas, enfim, depois que eu vi homens arrãos muito emocionados com o relato, e que eu vi que o relato deles, por isso que eu fui assistir de jornalista a deputado federal em plenário, em rede social, fui assistir vídeo para ver a emoção, para ver a comoção, para ver se a narrativa de um corroborava do outro, sendo que esse um e outro não eram interligados, mas se corroboravam no sentido de o relato é mais ou menos o mesmo, e o modo como todos narraram, e todos meio que narraram ainda no calor do... Acabamos de assistir numa sala aqui do plenário, na Câmara Federal, me passou nossa, esses homens viram o que a gente... Não, também nunca vi essas atrocidades, não gostaria de ver, mas a gente, enquanto psicólogo, enquanto psicanalista, a gente sabe do potencial humano de destruição, assim, a gente não duvida de nada, do potencial perverso, a gente não questiona o que eles viram, porque a gente sabe que o ser humano tem potencial para fazer tudo o que fez e eles viram. O que choca é a pessoa assistir, porque dá também uma sensação de impotência você assistir 40 minutos segundo os relatos deles vendo pessoas sendo decapitadas, cachorro sendo morto, pai, filho, criança, mulher, enfim. E que parece que chegou até nós, e não, nem fui atrás, mas não foi nenhum 10% do que de fato eles assistiram do pessoal do Hamas, do grupo terrorista, comemorar o que estava fazendo com todas as pessoas que eles decapitaram, que eles mataram, que eles fuzilaram, que jogaram granada em cima, enfim. O relato de todos foi mais ou menos na mesma linha, então algumas cenas com certeza marcou muito todos aqueles que assistiram. Aí eu fiquei pensando como eu poderia contribuir com o canal para um leigo, que não é psicólogo, que não assistiu o vídeo, entender um pouco mais essa questão. E aí me veio este livro à cabeça, porque então, como eu disse, depois de 2001, algumas coisas em relação ao terrorismo passou a ser estudada, a ser difundida, divulgada, porque a gente até então não tinha, não tínhamos esse conhecimento. E aí eu separei esse livro, que você encontra fácil e que ele pode servir tanto para você se aprofundar mais um pouco no tema, como pode servir como uma base introdutória para você falar, nossa,
ele é escrito no linguajar, ok. E aqui, bom, então vamos lá. Tá, Samantha, o livro se trata do quê? Basicamente, houve um encontro entre vários psicanalistas em 2003, de várias nacionalidades e etnias, e aqui fica bem claro, porque no final de cada parte, cada parte tem um capítulo e cada capítulo é escrito por um psicanalista. E então, assim, para não ser contaminado, era para assim, como que a gente vai lidar com o terrorismo a partir de agora, ponto. E aí, logo no começo, que no prefácio, a primeira edição, gente, eu dobro porque livro de estudo eu dobro, e quem já viu aqui sabe que é pintado aqui meus livros. Em que sentido? É que eu separei algumas coisas que eu dobrei, mas eu pinto o grifo para ficar mais fácil. Então aqui, ó, a dimensão dos eventos de 11 de setembro de 2001 foi tal, só para vocês entenderem como começou essa história, foi tal que seria impossível para a nossa comunidade internacional de psicanalistas deixar de promover reflexões no sentido de compreender essa nova expressão de violência humana. Assim sendo, por solicitação, do Comitê Executivo da Associação Psicanalítica Internacional, um pequeno grupo de psicanalistas que já estudaram situações de guerra e de agressão individual e coletiva, decidiu responsabilizar-se por essa tarefa, esse estudo que hoje está acessível a nós brasileiros. Ó, e aí aqui cita o vídeo que eu já tinha feito antes de eu ver esse vídeo dessas pessoas que assistiram o vídeo. Assim como em 1932, Einstein propôs a Freud a questão por que a guerra? Nós agora podemos nos perguntar por que o terrorismo? E aí, assim, a resposta de Freud, como sabemos, foi prudente e tal, mas agora a gente tem que se questionar isso, não tem mais Freud, temos nós, discípulos dele. Bom, e aí o livro foi dividido em 3 partes, então só para você sentir o tom, é isso. E aí, em 3 partes, vai falar que partes? Então, aí foi a hora que eu falei, eu como psicanalista não vou me furtar, como eles não se furtaram, a deixar esse caminho aberto para você estudar e, enfim, não ser uma pessoa falando besteira, ou para tentar responder, já que eu não tenho acesso aos parlamentares, minimamente dar bem minimamente, tá, gente? Uma mini luz no sentido, olha, foi por isso que vocês estão sentindo indignação, que qualquer um sentiria mesmo. Aqui, ó. Nós, psicanalistas, não temos outra escolha a não ser estarmos interessados e atuantes para contribuir para a compreensão do que motiva esses seres humanos e o que há na natureza humana que proporciona uma plataforma para o terrorismo e o terror. Tá aqui. Então, é isso. Porque aí todo mundo fala, como que, né, eles fizeram isso? Em que sentido? Aí, bom, aí eu separei quais são as 3 partes. Eu separei só o que eu vou falar, porque senão vai ser uma aula e eu não quero isso, nem quero esse vídeo tão longo. Então, são 3 partes. Parte 1. Antecedentes, aí vem história e conceito, e aí vem como começou terrorismo e vitimização, da origem da palavra terrorismo, que veio lá da França, então tem aqui também. Aí vem a segunda parte, o que leva ao terrorismo, fantasmas coletivos, destrutividade, terrorismo, a desumanização, que é a parte que eu vou chegar com vocês agora, as reflexões sobre a mente terrorista, são essas 2 coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, e a terceira parte, consequências do terror. Terror na infância, o trauma e suas consequências, enfim. E aí tem uma bibliografia vastíssima. Gente, aqui assim, sem brincadeira mesmo, tem assim, tudo isso aqui é de bibliografia. Então isso aqui foi estudado, não tem nenhuma citação que não tenha uma base fundamentada teórica não pouca. E para quem é já psicólogo, não deixe de ler isso. Se é estudante, leia. E aí tem aqui muito forte algumas citações de, só que um parênteses, né, para quem não é, mas para quem é psicólogo, enfim, Winnicott Klein, enfim, então tá bem denso. Onde que eu vou para pegar o público em geral, vocês que nasceram depois de 1990, ou vocês que têm minha idade, mas que não se formaram em psicologia e têm outra formação? Bom, vamos lá. E aqui tem muita coisa de história também. É um livro de estudo que não é um livro para você ler como se você estivesse lendo... tô lendo um livro de literatura normal. É um livro de estudo que você tem que ler, parar, pensar, e daí não raro ir procurar. Se você não tiver uma boa bagagem histórica, se você é estudante de história, se você é cientista político, tá aqui um perfeito para várias dúvidas que eu vejo bons cientistas políticos falando e também se questionando. Não vou falar que é simples, é que é da nossa área, né? Enfim.
Então vamos lá. Para o que eu separei, porque daí eu grifei, todo mundo já sabe que o Arthur comeu meus post-it, não achei, não comprei outro, pois é. Então eu vou aqui separar, que é o que eu acho que dá para dar minimamente a resposta, eu não quero ficar repetitiva. É isso. Então eu separei aqui página 181, eu vou aqui só pontuar algumas coisas nessa tentativa minha Hellis, Van, simplória, sem me furtar o é por isso, mas ao mesmo tempo não indo muito a fundo para que você possa entender. Então, assim, crianças decapitadas, mulheres estupradas, fogo, cachorro morto, essas coisas todas, a alegria deles matando, a alegria deles telefonando para as famílias para falar que matou o pessoal, enfim. Vou aqui me ater ao texto e boa leitura para vocês. Vamos lá. Como se perpetra a desumanização? Aí você vai falar, que desumanização? Bom, porque as pessoas estão falando, né? Não pode ser humano quem fez isso, não é um ato humano, não. É um ato inumano. Por que inumano? Porque é pra gente, pra gente, eu, você que tá me assistindo, que não é um terrorista. É inconcebível alguém com tamanha crueldade, com atos tão atrozes. Mas sim, é possível desde que. E aqui tem 4 grandes tópicos que eles chegaram nesse acordo e que basicamente que eu concordo também, dá até para ir mais a fundo, porque como eu disse, esse livro já está completando 20 anos e isso que está acontecendo nos dias de hoje não está aqui, porque aqui o foco foi o terrorismo, como ele foi tratado antes do 11 de setembro, depois não foca só nos Estados Unidos, tá? Tem outros focos aqui também. Mas vamos lá para a resposta dos parlamentares, dos jornalistas que estão se indagando e que se sentiram muito mal mesmo, assim, né? Dá para ver aí, procura aí no YouTube, pessoal que assistiu o vídeo, com certeza não estão no calor só da emoção e com certeza não estão exagerando nos seus relatos. É porque é difícil entender isso para uma mente que não funciona deste mesmo modo. O resumo do resumo é esse. Como se perpetua a desumanização? Como você faz para desumanizar alguém para poder cometer tal ato? Então vamos lá. Primeiro, sem nomes. As palavras que criminosos usam para, aspas, nomear suas vítimas são sinais que mostram como eles as privam da qualidade de ser humano. Então aí tá aqui, ó, eles a chamam de Stück, eles usam um termo em alemão, que é pedaços, aí eles usam alvos, porcos, esterco, menos do que fezes, e assim por diante. Isso porque, inúmeros, né? Tudo isso a fim de causar uma desumanização, porque quando você não me chama por Samantha, se você sabe o meu nome, ou se você não me dá um título, aquela menina do canal com que lê, aquela menina, você descaracteriza o outro enquanto ser humano, enquanto você. Então, se você chamar alguém por um número, o que é um número? E foi o que os nazistas fizeram com os próprios judeus, as tatuagens que eles tinham de números. Se você não sabe o nome da pessoa, aquela pessoa não tem uma identidade una ímpar para ti, mais ou menos isso, tá? Então, quando você chama de esterco, porco, alvo, não é uma pessoa, é qualquer coisa, tá? Então fica aqui a primeira parte que é feita, é isso. Bom, então, através disso serve para quê? Os nomes são aniquilados. Não existe nome, não existe individualidade. Vem Arthur, tipo o Arthur, que ele é o Arthur. Arthur é o quê? É um cachorro, ele é meu cachorro. Mas se você tratar como um bicho, uma coisa ou qualquer coisa, ele deixa de ter a personalidade de cachorro que tem a conotação que tem para mim. Pode não ter nenhuma importância para você, mas para mim tem. Por quê? Porque ele é diferente dos demais cachorros que eu também gosto, não faria mal nenhum, é óbvio, mas que eu tenho um amor especial, porque o Arthur é meu filho, tá? Bem raso o exemplo. Então, primeiro você tira o nome. Aí você já é a primeira parte da desumanização. Depois você tira a parte do corpo. Não se mantém nas vítimas o respeito pela integridade do corpo, pela idade, pelo sexo. A pessoa estuprada, torturada, morta, não mais é humana.
Então, assim, você matou, aqui ainda estamos usando pessoa, mas matou a coisa, que já não tem mais nome. O corpo tá ali, não tá nem... ele não é nem digno de ser respeitado, segundo a mente terrorista, não é nem digno de ser respeitado, e por isso é fácil você estuprar, torturar, estuprar depois de morto, botar fogo. Mas então, o que ela é para um torturador? Peraí que o Arthur tá aqui embaixo da minha mesinha e tá mexendo aqui as coisas. Então, assim, o que ela é, ela, a pessoa, que agora é um corpo, é para o torturador uma coisa: fezes. Não se trata de uma situação de guerra em que é preciso matar o maior número possível de inimigos. É algo diferente. Então guardem aqui quem faz muita confusão com, mas Israel... Não, Israel está fazendo o que o Hamas fez. E não estou falando os palestinos, tá? Tentem para isso. Então, assim, é algo diferente. Seja repentina ou demoradamente, no caso com requintes de crueldade, tortura, o corpo tem que ser aniquilado. Por isso também eu vi um documentário na CNN de pessoas especialistas que lidam com perícia criminal, que já viram realmente de tudo, de serial killers e tal. Aqui também tem uma diferenciação muito grande entre isso, mas não vou nem adentrar agora. Dessas pessoas falando que viram partes, pedaços, nachos de corpos e que tá tudo lá onde teve a festa rave, em baús, né, de frigorífico para manter temperatura baixa, mas que o pessoal mesmo com máscara tudo tá sentindo o cheiro da putrefação dos corpos, enfim, que não é nem mais corpo, que são esses pedaços. Então, ou seja, para perpetrar a desumanização, você tem que primeiro tirar o nome. Então, se não tem nome, é fezes. Se é fezes, o corpo pouco importa, porque aqui o corpo é tratado como se fosse, não é nem lixo, é aqui, fezes. E aí ele precisa ser aniquilado. Aniquilado significa o quê? Dizimado, fuzilado, partido e cindido em partes por aí, enfim. Aí aqui tem ainda outra coisa, nem o próprio corpo do torturador lhe pertence mais, porque ele ofereceu a causa com C maiúsculo, que pode mandar que seja desintegrado. Podemos supor que em grupos de terroristas também haja uma combinação de sadismo, crueldade primária e narcisismo fálico em relação à vítima junto com essa rejeição. Sim, tem alguns termos que são carregados, não vou nem mentir, mas para você que é leigo, dá para você pegar o barco e tipo, então tá isso enxuto, vou seguir, mas para você que é psicólogo, saiba que dá para ir mais fundo sim, porque na hora que faz uma menção, uma citação a algum pensador ou a algum mecanismo de defesa assim, a gente já capta no fácil. Então, ó, sem nome, sem corpo, sem alma. É o terceiro, sem alma. Alguns especialistas em Nuremberg enfatizaram que a característica mais comum dos nazistas aprisionados era a sua falta de empatia, né? Sem alma, empatia. A negação dos sentimentos do outro é uma hipótese suficiente ou podemos supor que se repudia a própria existência da alma? Você negar o outro é suficiente ou você tem que... a gente parte do princípio que você está negando a alma do outro. E aí aqui se resume basicamente o que? Esse sem alma é não ter empatia pelo outro, não se colocar de fato no lugar do outro. Mas se você trata o outro como um número que não tem nome, como fezes, se você dizima o corpo, é óbvio que isso não vai ter alma para esta pessoa. Então, assim, o assassino não tem mais uma alma individual. Também aquele que está matando. Por quê? Porque a alma pertence à causa, com corpo e alma absorvido no novo ego ideal do grupo. O que é o novo ideal do ego do grupo? É como se o grupo inteiro constituísse um único ser, uma entidade, por assim dizer. E aí, este grupo, no caso eu tô falando do grupo terrorista, o Hamas, sim, tô pegando isso e dando, por exemplo, nome aos bois. Mas aqui, por exemplo, estava citando os próprios nazistas, que também não fizeram diferente. Quer dizer, sim, não fizeram diferente no sentido... Bom, não vou entrar aqui. Perseguiram, mataram, os números antissemitas estão subindo alarmantemente.
tem brasileiro que está sendo procurado internacionalmente. Se você não viu aí, veja, procure, porque o Hezbollah, que daí é o grupo xiita que está no Líbano, porque o Hamas é um grupo sunita da faixa de Gaza, enfim, que o Hezbollah estava querendo treinar. Aqui tem uma explicaçãozinha também, vou dar ela bem rapidamente. É treinar, assim, cooptar, trazer, enfim. Então, assim, vai ter terrorismo, quer dizer, perigoso, né? E, de novo, por isso que eu comecei, assim, o Brasil deve se posicionar contra um grupo terrorista, porque não é possível da gente não se posicionar enquanto grupo terrorista e ficar falando que Israel está fazendo uma guerra. Eu só vi guerra de Israel e Israel não começou nada. Não sou judia, não tenho parente judeu, não tenho nem paciente judeu. Mas não é essa a questão, gente. A questão é que eles estão lutando pela vida deles. E assim, é um pouco perseguido. Eu não vou entrar aqui nas histórias todas, não vou entrar aqui em que é Sharia, nada, mas aqui também tem. Mas tá cheio de especialistas no assunto, então eu vou me focar. Então, assim, sem nome, sem corpo, sem alma, sem enterro. Não à toa também. Aqui estava focando o 11 de setembro, mas quando cai as torres, você não sabe mais o corpo de quem é quem. É muito difícil a identificação. Um ou outro, assim, né, modo de falar, foi achado identificado como eles também. E aqui a gente está falando de um pessoal, né? Os Estados Unidos, o foco foi os Estados Unidos, foi o capitalismo, foi o World Trade Center, ponto. Aqui foram os judeus, e é muito importante para os judeus o corpo, porque eles têm um outro rito. E, enfim, então aqui sem enterro. Uma das possíveis definições da raça humana, então assim, uma das coisas que nos define enquanto raça é que a gente enterra nossos mortos. E isso gera rito de passar, enterrar, cremar, enfim, é um rito de essa pessoa não está mais aqui entre nós, não está mais conosco, mas para isso é necessário um corpo. Se não tem corpo, você finaliza como? Como que você vai elaborar esse processo de luto? E dependendo da sua crença, como que isso fica? Percebe? Então, assim, é um ataque terrorista que se expande por uma causa. E que causa justifica? E o que me traz mais espanto não é nem eles, que eles isso aqui já sabia, mas é quem está levantando bandeira achando que Israel está cometendo genocídio. Não, baixa civis está tendo. Sim, tá. É bacana isso? Não. Mas é efeito colateral pela nossa sobrevivência. Tá lá no outro vídeo, eu já expliquei isso. Pela nossa sobrevivência enquanto povo. Enquanto que os outros deliberadamente fizeram tudo isso. Foram lá pegar jovens, adolescentes em festa, e daí tudo mais que a gente está assistindo nesse mais de um mês, que é muito preocupante. E mais preocupante é que eu só vou fazer um adendo. Nossa, desculpa, eu não arrumei meu cabelo, não me acertei com o cabelo hoje. Eu faço um adendo que, assim, eu vou falar aqui dos adolescentes, mas assim, presta atenção, que também não é legal, e esse presta atenção, acho que é o mínimo que eu posso fazer, é um alerta. Eu gosto muito de jogar xadrez, não me chama pra jogar truco, porque eu nem entendo a lógica daquilo, já tentaram 1000 vezes, mas eu amo jogar xadrez, e pra você que joga xadrez, que gosta, que entende o movimento das peças, a gente joga xadrez pensando qual talvez sua possível jogada para que eu possa ter alguma saída se fizer isso ou aquilo, e, enfim. E a geopolítica, a política internacional, é que eu não tenho nenhum mapa mundo aqui para mostrar para vocês, ela também é vista desse modo. É que eu não quero parecer chata, mas muita gente aqui deixa de assistir às vezes canais mais densos por não entendo, mas assim, não entende, não dá para não pensar. Por exemplo, você vai falar assim, mas é só lá, tá longe da gente. Em teoria, tá longe da gente. Em teoria, a guerra lá no Oriente Médio, a gente tá aqui com América do Sul, tá? Só que a gente internamente tá bem? A gente não tá bem pelo menos desde 2018. As pessoas estão em lados opostos. Nós, brasileiros, estamos extremamente cindidos, ainda mais depois da última eleição. Então, aqui dentro, para eclodir uma guerra civil, não custa muito. Porque se pegar lados opostos, os extremistas, seja de esquerda, seja de direita, 2 para uma guerra civil.
Tá? Só que não é só aqui. A Argentina tá também mesma pegada. Olha lá, tá tendo eleições e a Argentina é nosso vizinho aqui. Isso, Estados Unidos também não foge muito. Nossa, tá muito calor hoje. Estados Unidos também não foge muito. O Trump move multidões, o Biden tá. Enfim, não vou entrar nessa parte, mas se olhar o cenário, a gente está mais de um ano com guerra de Rússia invadindo a Ucrânia. Rússia invadindo a Ucrânia, pá. Então a gente tem já lá uma guerra que todo mundo se acostumou, a maioria, né, vou falar bem no vulgo, se acostumou com essa guerra e tá lá, estão lá. Aí a gente tem um grupo terrorista, não os palestinos, um grupo terrorista, Hamas, que é palestino, mas que não representa todos os palestinos, que invade Israel. E Israel tem um acordo histórico de aliado dos Estados Unidos. Quem fornece armas armas e essa parte mais bélica em geral para Hamas, para Hezbollah? Irã. Irã é aliado de quem? Da Rússia. Rússia também é aliado de quem? Da China. A China tá lá de olho em Taiwan. Daí você fala assim, nossa senhora, se começar mesmo, se você vê o xadrez deste lado, a gente tem uma Coreia do Norte, que para uma briga com a Coreia do Sul é um 2, a gente tem uma China que já está querendo, não de hoje também, pegar de volta, vamos chamar assim, bem reles, tá, gente? Bem rápido, porque eu não estou dando aula de história nem de geografia aqui. Taiwan, a Rússia que está lá com a Ucrânia, e aqui que também é um pessoal, aqui o que? Israel com Hamas, se Síria entra, se Líbano entra, se Síria entra, e se o que ninguém, quer dizer, ninguém, né, nossa, muita prepotência minha, mas o que poucas pessoas pensam é que se você olhar hoje o cenário global, comparado a 20 anos atrás, quando esse livro foi escrito, por assim dizer, a gente tem muito mais cisão interna. E a própria cisão interna pode eclodir em guerras civis, concomitantemente a uma guerra. Uma terceira guerra mundial? Terceira guerra mundial, que nome que vai dar? Já tiveram duas antes, uma terceira. Por território, por escassez da água, já está faltando no mundo, comida, já está... Enfim, hoje, hoje, se a gente olhar, né, a gente somos já 8 bilhões. Não é mais aquela quantidade populacional também que era nas duas primeiras grandes guerras. Hoje a gente tem armas nucleares, enfim, tem tanta coisa, mas a gente vê os Estados Unidos cindido também, desde as últimas eleições, tal qual o Brasil, mesmo esquema, de direita e esquerda, bem, então assim, a gente já tem a América não bacana, aí a gente já tem ditaduras por aí. Mesmo você fala, não é ditadura. Tem um monte de ditadura. Tem a Venezuela aqui em cima querendo entrar pelo Brasil para pegar também. Ai, vamos entrar nessa seara agora. Vamos terminar aqui o livro. Então, assim, a resposta pelo que eles viram é basicamente essa. Aí você vai falar, tá, mas por que a pessoa faz isso? Não, aí eu vou responder, tá? Tem jeito de reumanizar? Aí também se perguntaram aqui, né? Mente pra vocês. Eu separei. A reumanização é possível? Então tá bom, você falou que eles tiram o nome, tiram o corpo, tiram a alma, tiram o modo de enterrar. Sim, falei, é isso. Mas tem como reinserir eles em sociedade? Então, essa resposta é bem complicada. Mas em resumo, pelo terrorismo ser um fenômeno aqui multideterminado, muitas aspas aqui, o tratamento dessa desumanização tem que abordar vários aspectos, mas três grandes chaves, mas antes do que o que está acontecendo, que seria o quê? Aumentar a capacidade de pensar das pessoas. Aumentar a capacidade de pensar das pessoas. Aí eu te pergunto, é um canal literário, eu tô aqui sempre falando, gente, pensem, leiam, saiam da casinha, né? Vamos estudar, vamos ler e tentar fazer associações tipo essa que eu tô fazendo. Porque quando você pensa, você tira suas próprias conclusões, você não é manipulado, é por isso. E aí quando você pensa, não tem associação, não tem crença, não tem nada que vá fazer você se tornar uma massa com outra pessoa, com outras pessoas e te levar a cometer atos que sozinho você não cometeria. Isso. Então assim, pensar por si só, ponto. 2, diminuir a raiva. E aí como a gente diminui a raiva?
criando empatia, aspas, com o outro lado, com os opressores. Então aqui está assim, na verdade, os 3 objetivos principais da intervenção, antes que aconteça, é aumentar a capacidade de pensar do povo, aspas, oprimido, diminuir a sua raiva e aumentar a sua empatia com os seus opressores. Então, no caso do Hamas, sei lá, aumentar a capacidade de pensar do povo oprimido, pegar os palestinos que estão na faixa de Gaza, não deixarem serem criados, aspas, pelo Hamas, que está lá desde 2007, assim, estão sendo ideologicamente colocado na cabeça deles que o povo de Israel não é um povo bom. É basicamente isso. E aí o Hamas tem o controle lá das coisas, por isso os túneis todos que todo mundo sabe que tem, por isso o controle de tudo, né? Então, assim, se você pensa, você que, aspas, então acha que lá o pessoal da faixa de Gaza está sendo oprimida, levantar a capacidade deles de pensar. Mas aí que tá, Hamas deixaria alguém lá dentro pensar? Não. Mas alguém do Hamas está pensando? Sim, inclusive os próprios líderes do Hamas. Tá. Aí isso, se você pensa, se você tira suas próprias conclusões, você não é manipulado nem manipulável, você diminui sua raiva e aí você também aumenta a sua empatia com aqueles que você achava que te oprimiam, os opressores, que não tem opressor nenhum na história. E aí é um jeito de tentar arrumar isso, não remediar, é de prevenir, tá? Então fica aqui. Bom, tá aqui um ponto, aí tem um outro ponto que eu separei aqui, é que tem muita coisa mesmo. Eu acho que eu vou até parar por aqui, porque acho que vocês já entenderam. E é um capítulo bem longo esse da desumanização, aí tem outros exemplos. Deixa eu ver aqui o que mais que eu separei, só para falar por tópicos. Isso. Bom, vou falar então da minha cabeça mesmo, sem mencionar nada, mas em que aspecto que ele menciona, porque agora eu realmente não vou achar. E eu reli este livro para poder fazer esta resenha, para que vocês vão atrás, para que vocês de fato vão atrás, enfim, e busquem mais informação dessa questão toda. Mas assim, tá, por que fazem isso? Por que ficam felizes fazendo isso? Já falei do como seria, enfim. Se tem muita citação de Freud, tem muita citação de muita gente. Só atualmente se fala, então depois do 11 de setembro, a pessoa passou assim, só atualmente se fala do Domingo Sangrento na Irlanda do Norte, depois de um silêncio de mais de 30 anos, enfim, a Guerra da Argélia, e aí vão falando dos outros grupos. Aí aqui citam, desde o fim da Guerra do Peloponeso, tem citação, tem o IRA lá da Irlanda do Norte, enfim, trauma e suas consequências, que aí, né, o que fazer, o que não, enfim. Mas aqui a reflexão aqui sobre a mente terrorista. Deixa eu pôr isso aqui para vocês. Primeiro, a mente do terrorista nos fascina nós, enquanto psicanalistas, nós enquanto seres humanos, porque coloca 2 problemas sérios. O primeiro é uma espécie de navalha de Ockham. Esse Ockham é assim, que eu gosto muito dessa ideia, assim, se tiver várias explicações, escolha sempre a mais simples, porque a mais simples ela tá, né, meio que mais certa, enfim. Então aqui, desde Freud, a postura psicanalítica profissional e científica tem reconhecido um contínuo psíquico. Inadvertidamente, esse reconhecimento contribuiu também para encobrir as fronteiras entre vida consciente e inconsciente, realidade e fantasia, desejos, assassinos, sua realização, normalidade e aberração. E aí é isso que eu acabei de falar. Sentimos-nos convocados, eu não me furtaria isso, a dar respostas que expliquem, predigam ou atenuem essas ansiedades. Que ansiedades? Essas das pessoas que assistiram os vídeos, por exemplo, disso tudo que está se passando, e as pessoas estão, mas por quê? Aqui,
talvez a referência mais antiga ao termo esteja em Ferenczi, você que é psicanalista sabe, você que não é, enfim, não vou adentrar quem foi Ferenczi agora, que é o terrorismo do sofrimento. Ferenczi descreveu uma relação em que o adulto, ao adotar uma postura narcisista, autoindulgente, masoquista, queixosa, sofredora, controla a criança, ainda que permaneça indisponível para ela. Em que sentido? Ele começa a explicar como isso, como acontece no indivíduo, porque para você primeiro se juntar a uma causa, a uma massa, você teve que ter passado por uma infância. E aqui cita, só para vocês saberem também, vocês psicólogos, Spitz, então tem René Spitz aqui, tem aí Winnicott Klein, enfim, essas questões todas. Por quê? Tudo isso para poder chegar na parte adolescente, que é a parte onde a gente pode explicar a questão do... É mais fácil cooptar quando o indivíduo é um adolescente. Por quê? Porque um adolescente geralmente é rebelde, geralmente ele quer se autoafirmar por ABX motivos, não vou adentrar aqui por quê, e porque ele quer, não é negar exatamente, mas... Enfim, são tantas mudanças corporais, psíquicas acontecendo que é mais fácil para um adolescente, um indivíduo adolescente insatisfeito se juntar a uma causa. E a partir do momento que se junta a uma causa e forma aquele grupo, forma aquela massa, fica mais entendível o adentrar aos grupos. Então, assim, a adolescência é um período assim em que é aqui que são pegos, não é lá na infância, e não é depois na vida adulta. Pode até a pessoa se juntar, mas aqui tem até estatísticas de quanto e quanto, até 20 e poucos anos, cada grupo tinha dos dados que tiveram, enfim. Vou terminar com uma frase do Freud. Freud disse, aspas, a humanidade nunca vive completamente no presente. As ideologias do superego perpetuam o passado, as tradições e a raça do povo. Enfim, aí vai explicando e vai explicando também, eu grifei, então, não vou nem ficar reclamando do menino ter comido meu filho. Aqui, já falei essa parte, enfim, me fugiu o pensamento agora, porque é muito denso, é um assunto que eu gosto muito, como eu disse no início, mas que dá margem a muita coisa, muito mais. Eu perdi agora assim, não vou nem mentir pra vocês, porque eu tô morrendo de calor, tô vendo aqui 42 minutos, então já deu. Então, tá aqui a jaquetezinha, é este o livro. Eu espero que você leia, eu espero que você se informe, pense, reflita, nunca tome eu por certo, que eu não sou dona de verdade nenhuma, de razão nenhuma, eu simplesmente dei uma pincelada para tentar só expor não é nem a primeira camada, é só fazer um leve aceno a quem está com essas dúvidas e torcer para que cada um tenha um pensamento de verdade próprio e não de massa, para que a gente, enquanto civilização, enquanto seres humanos, nós não nos deixemos levar por grupos, outros extremistas de crenças pessoais. Crenças todo mundo tem, não acho que ninguém deve ficar em cima do muro, mas algumas coisas, violência, o diálogo, a gente tem que entender que em alguns momentos inflar algumas situações que tem mais coisas por trás acontecendo de interesses de outrem e que a gente está vivendo um fato histórico nunca antes também que não chegou nem perto disso, está acontecendo, enfim, a gente tem que pensar, e aí sim, nós que não estamos envolvidos diretamente, né, pensar como a gente pode fazer para ajudar e não para atrapalhar, como se posicionar para que esse ar de em cima do muro não crie, se é que não é proposital, vale a pena essa reflexão e você pensar nisso também, porque a partir do momento que a gente não declara, a gente enquanto país-nação, independente de você gostar ou não do presidente, enquanto não se é declarado, olha, o Hamas é um grupo terrorista, vai ficar gerando dentro do Palácio do Planalto, dentro da Câmara Federal, dentro do Senado Federal, uma indisposição muito grande entre direita e esquerda. Só que os parlamentares, eles
representam, de certo modo, a sociedade. Só que os parlamentares conseguem ainda pensar e entender o que está por trás desse jogo político. A população não, só que a população replica, manda mensagem por WhatsApp, manda vídeo, entra naquela conversa de boteco. E não tenho nada contra boteco, mas assim, uma coisa é uma conversa de boteco que não vai acarretar em consequências para ninguém. Como até o nosso próprio Brasil, tem muita coisa acontecendo aí. Hoje passou uma reforma tributária que, assim, tá essa guerra servindo como uma cortina de fumaça muito grande para aumento de impostos, reforma tributária e outras coisas mais que estão acontecendo, e que aí quando tá, vamos lá fazer uma manifestação pró não sei quem, você está deixando de pensar e ver o que está às vezes diante dos olhos. Sim, é difícil ver o que está diante aqui dos olhos, mas por isso a literatura é tão importante, o pensar é tão importante, enfim, e tantos grandes gigantes já se debruçaram, pensaram e deram respostas para a gente, e a gente precisa ter novas respostas para novos fatos. Então, abrir a mente, se esquivar de briguinha de porque um é vermelho e outro é amarelo, porque isso, porque não sei quem, porque o presidente. Em tentar enxergar além, como eu disse no tabuleiro de xadrez, tentar enxergar além, não é um joguinho agora de dama em que você vai comendo as pecinhas, é um jogo em que alguns peões serão sacrificados, mas para que o seu bispo, a sua torre não seja, porque cada peça tem um valor diferente, uma finalidade e um porquê diferente. É mais ou menos isso que eu vejo bem a grosso modo. Eu espero esse vídeo tenha contribuído para uma mínima elucidação que seja. Se você está gostando desse estilo de vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários, que isso me ajuda muito a dar uma diretriz. E sim, eu quero voltar a fazer vídeos de livros normais, porque afinal de contas é um canal de literatura e vocês querem ouvir eu falando de resenha de outros livros normais e tudo mais, normais assim que eu diga, né? Ficção científica e tudo mais, mas a gente está vivendo tempos tão sombrios, tão perigosos, que eu me sentiria mal de não levantar esse alerta, e sabendo que eu tenho um canal no YouTube, por que não aproveitar aqui o ensejo dele e deixar isso claro, ou minimamente mais claro para vocês, tá bem? É isso. Por favor, se não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, deixa um like, compartilhe com seus amigos, enfim, vai me ajudar muito, porque é um canal de só 6 meses, tá bom? Boas leituras e até os próximos vídeos.